Para dar sequência, ou só esperar ligar a luzinha aqui? Pronto. Muito bem. Estamos gravando. Então, muito boa noite, gente. A nossa segundo encontro, efetivamente, né? Onde a gente está trabalhando a questão do direito à inovação, ou do direito da inovação, como alguns autores vão trabalhar. Hoje a gente tem um primeiro momento onde a gente vai concluir, né, a parte introdutória, ou seja, a nossa primeira conversa sobre o conceito de inovação, tá? Eu vou só mostrar aqui o plano de ensino, até para a gente poder situar isso de novo e situar como isso está dentro do próprio Moodle. Aliás, falando em Moodle, eu já verifiquei que eles conseguiram fazer a unificação da turma, que eu tinha tido essa preocupação na aula passada, acho que tinha até comentado com vocês. Deixa eu ampliar aqui o plano de ensino só. Tinha até comentado com vocês sobre isso, e eles conseguiram unificar as turmas, né? Então, que bom, porque daí todos têm acesso à mesma informação que está dentro da nossa estrutura. Então, está lá no salão, na aula 2 de hoje, falando um pouquinho sobre a inovação dos modelos de inovação. Vamos falar, em certa medida, sobre a questão constitucional, né, do ponto de vista do sistema de inovação no Brasil. Então, hoje a gente já vai traçar um pouquinho esse panorama e vamos trazer alguns conceitos sobre propriedade intelectual, tá? E esse, aliás, é uma das questões que a gente precisa para que a gente possa avançar, tá? Só retomando o plano de ensino, como eu estava dizendo agora há pouco, sem ter gravado, tá? A ideia, então, é que a gente trabalhe hoje a questão da política científica, né? Vamos falar um pouquinho sobre a gestão do conhecimento e sobre a questão da inovação e da evolução dos modelos de gestão da inovação. E, consequentemente, nós ainda temos 2 encontros à frente, né? Então, o dia 9 e o dia 16, antes da nossa prova do Grau A, tá? E aí, depois no nosso encontro seguinte, a gente vai disponibilizar, então, o trabalho do Grau A, que é um comentário sobre o julgado, que eu vou disponibilizar para vocês, e vocês vão fazer uma análise de acordo com as perguntas que eu vou traçar, tá? Depois disso, a gente tem no Grau B, como eu disse para vocês, nós não vamos ter uma prova, nós vamos ter um seminário, e aí a gente tem, na sequência, o encontro do dia 30, onde a gente vai fazer esse briefing aí sobre os seminários. Como a gente tem uma turma gigante, né, nós temos uma turma com mais de 100 alunos, mesmo que nós fizéssemos 10 grupos, digamos, de 10 pessoas, seria um movimento muito grande. Então, eu vou colocar o trabalho no Moodle para vocês, já fazendo uma proposição de entrega, pode ser em grupo, sim, sem problemas. E aí vou pedir que vocês gravem pequenos vídeos, etc. E no dia 30 a gente vai comentar sobre essas temáticas. Então eu vou ir conversando com vocês e os colegas que se disponibilizarem também a apresentar os seus trabalhos, né, de maneira voluntária, vão fazê-lo, né? Mas aí a gente vai fazer esses combinados aí em relação aos trabalhos do grau B, tá? Que daí o grau B efetivamente fica fechado, né, sedimentado aí somente com esse seminário. Se, eventualmente, os colegas quiserem começar a fazer a pesquisa, fiquem à vontade. Então, as temáticas são essas: Visual Law, ou Legal Design, a questão das criptomoedas e blockchain, a questão da LGPD, da herança digital e do chamado Law Tech, ou Legal Tech. Façam pesquisas, vocês têm a minha biblioteca, vocês têm fontes abertas, né? Podem usar Google, etc., sem problema nenhum. Se quiserem já iniciar isso e escolher os temas de maneira livre, de acordo com essa lista aqui, não tem problema nenhum. Podem ir fazendo, podem ir buscando isso. A ideia é que vocês tenham efetivamente conhecimento sobre isso. O que eu vou pedir, né, em relação a essas temáticas? Que vocês tragam algum julgado, algum material jurídico
que descreva algum caso específico sobre essas questões, né? Por quê? Porque são temas atuais, são temas contemporâneos, são temas diferentes e que têm totalmente, digamos assim, tem uma vinculação também com a questão da inovação, tá? Então, esses temas podem ser escolhidos de maneira livre por vocês. Vocês podem fazer a entrega tanto individual quanto em grupos e vocês já podem ir trabalhando, né? Se quiserem, enfim, olha, eu sei que vocês têm muita demanda, né? Então, como o nosso prazo vai ser até o dia 30, então podem ir iniciando isso sem problema nenhum. Bem? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. E aí nós vamos compartilhar uma outra telinha. Dá, podem formar grupo, gente, não tem problema, tá? Podem ir formando os grupos e se organizando. Bem? Gente, assim, eu acho que a gente pode estabelecer no máximo 8 pessoas, 9 pessoas, 10 pessoas, 10, vamos em 10. São cento e tantos alunos, então acho que daí vocês podem ir se organizando, não tem problema. O importante é fazer efetivamente a entrega do trabalho e fazer a escolha de um desses temas, tá? Pode ser sim, sem problema nenhum. Bom, então está. Vamos lá. Gente, no ponto que nós estávamos, nós fomos até o momento em que a gente apresentou os conceitos de inovação, né? Falamos um pouquinho sobre o porquê inovar. Tá sem áudio, professora. Ah, obrigada por avisar, Eduardo. Agora sim, ok? Sim, agora voltou. Ah, obrigada. Não sei o que houve aqui. Eu cliquei em alguma coisa sem querer. Então, me perdi. Na aula passada, nós trabalhamos a questão, então, deixa eu só voltar um pontinho aqui, porque eu não sei até que ponto vocês ouviram. Então, nós fomos até a ideia do porquê inovar, né? Ou seja, o porquê a gente pensa em inovação, ou seja, o porquê que a gente pensa todo esse processo, né? E aí fizemos a grande diferenciação entre a ideia da criatividade, a ideia da invenção em si, e efetivamente o processo de inovação, né? Que contempla todas essas áreas. E quando a gente falou isso, a gente trouxe também a questão do porquê, né? Do qual é a motivação que a gente enxerga hoje quando a gente fala sobre a questão da inovação. E esse ponto está muito vinculado a essa ideia de gerar valor para o cliente, né? Nós falamos sobre isso, pensando nessa ideia de fidelização, de fortalecimento da marca, ou seja, de repensar efetivamente, né, a forma como a gente traz isso para dentro da nossa estrutura. Com isso, gente, e como eu dizia aqui, se cria um processo, né, de se pensar efetivamente quais tipos de inovação, ou seja, de que forma, né? E eu acho que isso vem também de uma necessidade nossa também de entender, né? Mas o que pode ser considerado inovação? Como é que pode ser pensada inovação? E por isso também que a diferenciação entre inovação e invenção acabava sendo muito limiar, né? Porque a gente sempre tinha aquela ideia, mas para inovar precisa criar uma coisa nova, um produto novo, etc. E hoje a gente já entende que não, que na verdade isso é um processo. E isso pode acontecer em mais de um local dentro da estrutura do negócio, né? Dentro da estrutura empreendedora, como nós vimos na aula passada. E isso tem uma relação íntima, gente, com a questão da evolução da perspectiva ou da evolução da gestão de inovação. Por quê?
Porque a gente inicia isso de modo mundial, a gente inicia o processo de inovação, ou as ideias, ou a ideia que se tinha, a concepção que se tinha, melhor palavra, né, de inovação de uma maneira muito linear, né? Então, a gente tinha aquela ideia assim, olha, eu consigo desenvolver isso, e aí eu vou desenvolver, por exemplo, eu vou desenvolver, olha, o tubo de Nasonex, que hoje é o tubo de Nasonex que está por aqui, né? Então, eu vou desenvolver uma estratégia para criar algo novo, ou criar um tubo que seja mais adequado, etc. Tarará. Então, havia uma linearidade nesse processo estratégico, né? Sempre se pensava assim, inovação tem tudo a ver com tecnologia, inovação significa desenvolver uma técnica nova, ou algo novo, ou mesmo uma invenção, efetivamente. E aí, esses processos, eles acabam fomentando também a pesquisa e as áreas de pesquisa e desenvolvimento de uma maneira, como a gente diz, linear, né? De uma maneira que não pensa efetivamente do ponto de vista de entender que pode haver inovação em outros processos, em outras áreas, em outras estruturas, como, por exemplo, nas áreas de organização, a gente vai ver isso daqui a pouco, em áreas como o marketing, em áreas como a produção, ou até mesmo em áreas como a logística. E aí a gente começa a se dar conta, cara, será que a gente precisa de uma linearidade tão rígida, né? Que diga assim, inovar é só quando eu transformo efetivamente algo, ou quando eu crio algo efetivamente novo, do ponto de vista tátil, né? E eu acho que isso é muito importante da gente entender. Por quê? Porque eles começam a entender isso pós anos 80, então é um movimento efetivamente de evolução, que não mais a invenção é o inventor e ele sozinho, né? Não é um exercício, como a gente diz, solipsista, ou não é um exercício individual, ele não é um exercício somente do indivíduo que está pesquisando para isso. Ele é um exercício ao contrário, ele é um exercício que tem que ouvir, que tem que ter interação, que tem que fazer com que a gente possa entender toda a dinâmica daquela empresa, daquele negócio, que tem a participação das pessoas, né? Que é o que a gente chama de valorização do próprio capital humano. Então, essa perspectiva ela muda, né? Esse processo de interação ele faz com que você passe a ter uma mudança, inclusive, na dinâmica, né? De captação dessas informações e de captação de expertises. E isso é fundamental, gente. E aí vocês vão entender logo, logo, por que eu estou dizendo isso, porque é aí que a gente fala no que a gente chama de gestão de conhecimento. Tem um textinho que eu deixei disponibilizado para vocês, e também está com o título Aula 2, está ali, exatamente na aula de hoje. Ele diz exatamente isso. Ele diz: olha, a gente passa a ter o desenvolvimento e a percepção estratégica do papel do conhecimento nesses processos, da gestão do conhecimento nesses processos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pensar em novas tecnologias não é um exercício individual, não pode ser um exercício pura e simples de uma pessoa só, ou de um indivíduo só. Esse papel ele tem que ser exercido através de uma série de colaboradores, né? Uma série de pessoas, sejam pessoas que estejam diretamente ligadas àquele negócio, ou pessoas que estejam indiretamente ligadas, como os consumidores, por exemplo. Né? Como os consumidores, como nós que consumimos os produtos. Então, eles começam a repensar esses processos de gestão de conhecimento para quê? Para fomentar inovações que efetivamente tenham um poder de transformação. E mais, né? E mais, para que efetivamente esses projetos eles tenham um alinhamento, né, com aquilo que vai ser entregue e com os resultados que a gente espera. E isso é tão interessante, né, porque é a partir disso, gente, que inclusive as empresas, enfim, grandes empresas e o próprio setor público, de certa forma,
e a gente vai olhar isso um pouco quando a gente falar sobre a própria política de inovação científica e tecnológica aqui no Brasil, mas isso vai ter um impacto no sentido de se criar centros de inovação. Na aula passada até nós comentávamos sobre o centro de inovação, por exemplo, ali do Tribunal de Justiça. Na ARC, temos até colegas participando e trabalhando em cima disso. Por quê? Porque se passa a ter uma concepção, né, de que há uma necessidade dessa gestão de conhecimento, que há uma necessidade de se apropriar nessa ideia de projetos, de se pensar e de se utilizar dos próprios colaboradores e funcionários, enfim, para que eles possam pensar esses processos de inovação. E isso é extremamente importante, né? Isso é extremamente importante por quê? Porque isso, de certa forma, amplia o que nós vamos ver agora, que são os tipos de inovação. Então, antes a gente pensava num modelo bem tradicional, né? Com essa ideia de inovação, que seria, por exemplo, a inovação do ponto de vista do produto, né? Então, e a gente ficava vinculado. Ai, desculpa. A gente ficava vinculado a essa ideia de que inovação era efetivamente lançar algo novo, né? Lançar um produto novo, lançar algo que fosse efetivamente tátil, né? Palpável, né? E que tivesse uma determinada relevância, um determinado significado. E hoje é o contrário, né? Essas práticas de inovação e de gestão da inovação e, consequentemente, gestão do conhecimento, elas passam por um movimento, né, interno dentro das empresas, no sentido de se criar uma cultura de inovação ou uma cultura organizacional de inovação. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, isso está, aspas, né? Bem na moda, né? As pessoas têm falado muito nessa ideia e não estou sendo contra, estou dizendo que às vezes tem coisas que pegam, né? E essa é uma delas. Mas essa ideia de se ter uma compreensão de cultura organizacional dentro das organizações, dentro das instituições, especialmente aqui falando das empresas, mas que combinem essa ideia de inovação com essa ideia de colaboração dos indivíduos. E aí, com isso, a gente passa a ter uma transformação efetiva nessa gestão de conhecimento, né? Porque internamente a gente está fomentando, olha lá, ó, a gente está fomentando que se tenham novos projetos de inovação, não só do ponto de vista de transformar o produto, né? Não só do ponto de vista de transformar efetivamente ou se ter uma nova invenção, por exemplo, né? Mas efetivamente do ponto de vista de se olhar para outros modelos, né? Outras questões dentro do processo empresarial que possam ser motivo de inovação. Por exemplo, inovar em relação ao marketing, a gente vai ver agora, inovar em relação aos processos, inovar em relação ao modelo de negócios, inovar em relação à logística. Então, tudo isso começa a aparecer e cria o que a gente chama de movimento para que se tenha uma inteligência competitiva. Isso é muito importante, gente, porque para além de pensar em competição, para além de pensar em concorrência, que é parte do próprio processo empresarial e do próprio processo capitalista, eu vou pensar nisso também do ponto de vista de trazer ações que sejam inteligentes, que sejam estratégicas do ponto de vista dessa competição, né? Então, essa é a grande virada de chave, né? Como a gente gosta de utilizar essa expressão, para pensar a inovação. E aí, a inovação, além do produto, né? Nós mostramos aqui o produto, esse é um produto que faz a filtragem, é um produto suíço que faz a filtragem
de água para pessoas que praticam atividades esportivas fora enfim, na natureza, etc., para que elas possam, né, recolher a água e, de maneira manual, fazer esse processo de filtragem. Então, é um produto inovador que serve para um público X e que efetivamente traz uma inovação e facilitam a vida desse consumidor. Como eu disse, é algo mais tradicional, né? Tradicional do ponto de vista da inovação, né? Mais clássico, quando a gente fala do tipo de negócio pensado. A inovação de serviços, que também é, do ponto de vista da inovação, algo um pouco mais tradicional, digamos assim, mas que já tem uma outra perspectiva, né? Que já envolve a questão do melhoramento do serviço ou da criação de um serviço novo que né, não era implementado ainda. Então, ele pode trabalhar numa ideia de expansão, né? Pode-se trabalhar com a ideia de se prestar um serviço que não existia, que não era prestado, né? Ou ainda melhorar significativamente um serviço que já existe. Então, algo que já existe, que já é feito, né? Mas que pode ser pensado num novo formato. Ou ainda passar a ofertar um serviço em função de um produto vendido, né? De um produto que foi colocado aí para ser comercializado. A gente traz o exemplo dos pet spas, né? Então, o quanto a gente teve o crescimento também, fazendo uma referência contemporânea, né? O crescimento que nós tivemos em relação às pessoas que possuem pets, inclusive isso do ponto de vista jurídico, vocês sabem que tem sido uma discussão bastante relevante, acho que essa é a expressão, né, no sentido da valorização dos pets e também do cuidado, por quê? Porque isso vem acompanhando o próprio processo da sociedade. Então, a sociedade também trouxe essa demanda, não sei se vocês já devem ter visto, certamente, né? Tem pessoas que utilizam carrinhos de bebês para transportar os pets. Então, e tá, e tudo certo, enfim, é uma constatação, né, daquilo que está sendo pensado. Por quê? Porque essas pessoas compreendem de uma outra forma, né, ou de uma forma talvez mais contemporânea, o tratamento que deve ser dado a esses pets. Então, de acordo com essa demanda aí, se cria, né, então, essa ideia dos pet spas. Só que essa inovação ela também pode acontecer, como eu disse, né, em novos processos, né, que é a ideia justamente do que eu dizia. Então, não mais pensar de maneira solipsista ou pensar de maneira linear, né, imaginando uma nova tecnologia ou a prestação de algo novo, mas também pensar uma nova metodologia, um novo processo para a criação aí ou a melhoria desculpem, a melhoria das técnicas e dos métodos que são utilizados para esta via. Né? Então, exemplo aí do primeiro Congresso Brasileiro para Inovação dos Processos Cervejeiros, etc. Isso é muito presente, gente, e eu falava agora há pouco na questão da logística, tá? Isso é muito presente na questão de logística. Todo o movimento que a gente teve, por exemplo, dos modelos de negócio em relação à logística, por exemplo, em razão da pandemia, em razão da diferenciação, diferenciação acho que não é bem a palavra, mas em razão das mudanças ou das transformações sociais que nós tivemos pós-pandemia também, isso acabou tendo uma importância gigantesca do ponto de vista das questões de logística. Né? Então, empresas tiveram que transformar o seu formato. Né? Então, empresas, por exemplo, que não faziam entregas, empresas que não primavam por recursos que levassem à casa do cliente, começaram a repensar o seu formato, né? Repensar o formato de trabalho e o seu processo de entrega ao cliente. Então, isso foi algo muito significativo também sob esse ponto de vista. Ainda em relação à produtividade, à qualidade também. Mas, além disso,
também a gente começa a repensar, né, e eu dizia isso há pouco, as maneiras como nós vamos pensar a comunicação com os clientes. E isso tem sido, e vocês sabem melhor do que eu, né? Até porque são mais conectados, né? Tem mais vinculação com isso, né? Oi, Lu. Tá, gente, assim, vou fazer um parênteses. Eu vou acolher a angústia de vocês e vou colocar. Os temas, eles estão no plano de ensino, tá? Mas eu vou criar já hoje à noite, ou no máximo amanhã, tá? É que eu tô bem ruim, mas se não, no máximo segunda-feira, tá? E aí eu já posto para vocês o formato dos dois trabalhos, já deixo liberado, enfim, e aí vocês já podem começar a se organizar, tá? Não tem problema. Mas ele está no plano de ensino, tá? Mas eu coloco ali. Eu explicava há pouco que é o correto, a gente faz aos poucos, mas tá bom, não tem problema. Eu sei que vocês estão com muita coisa, o mês passa muito rápido, vai chegando o final do semestre, eu sei que a gente fica bem ansioso. TCC, tarará, então tudo certo, tá? Então, no máximo segunda-feira eu já posto isso para vocês. E aí você fica por conta e risco, né? Quem quiser ir fazendo já o trabalho do grau A e fazendo o trabalho do grau B, toque ficha, tá? Combinado, tá bom? Bem, então, o que que eles fizeram, né? Eles passam a repensar. Quero ver vocês aqui, não consigo. Tá, ok. Eles passam a repensar também as formas de comunicação. E essas formas de comunicação, elas têm tudo a ver com o processo que a gente, também o processo contemporâneo que a gente vive, né? Então, para a gente ver o quanto a gente teve que evoluir no tipo de impacto da inovação. Por quê? Porque a forma de comunicação com os clientes, hoje, por vezes, ela é quase um negócio em si, né? Em algumas questões. Então, praticamente a gente teve um crescimento gigantesco das áreas de comunicação, de marketing digital, de design digital, né, e uma transformação em relação a isso. E isso é muito importante, né? É muito importante que a gente pense e que a gente tenha efetivamente. Hoje não existe uma perspectiva de negócio sem pesquisa de mercado, né? Sem vincular os processos decisórios efetivamente aquilo que já aconteceu, né? A experiência, aquilo que já se mostra. Né? E isso é fundamental, que é o exemplo do benchmarking, né? Ou seja, buscar experiências que já aconteceram, né? Fazer pesquisas de mercado, fazer grupos focais, né? Então, hoje, o marketing ele não se sustenta mais como antes, que a gente dizia assim, ah, não, basta publicizar e tá tudo certo. Não, você tem que pensar muito bem como você vai traçar essa estratégia, né? E, por vezes, você vai ter que pensar numa inovação para efetivamente trazer resultados para esse processo. Ainda, a adoção de novas formas, né, então, de organização da empresa, né, as formas de organização da equipe, mudanças, inclusive, no ambiente de trabalho, inclusive do ponto de vista físico, do ponto de vista organizacional, né, e aí aqui entra o mundo, né, porque pode ser a ideia de locais e de espaços que sejam mais afáveis, né, onde o indivíduo consiga descansar, onde o indivíduo consiga ter tempo para criar, espaços, até mesmo a própria questão do home office, né? Então, toda essa transformação, né, e essa adoção de novas maneiras organizacionais, elas também fazem parte do processo de inovação. Então, como eu disse, não mais um processo linear, não mais um processo que só pensa na ideia de tecnologia do ponto de vista de desenvolvimento, mas um processo que também pense em outras formas de inovação. E, por fim, né, a ideia de mudança efetiva no modelo de negócios. Então, e a gente falava, por exemplo, Netflix na aula passada,
e dissemos assim, eu sou do tempo, né, da fita, lembram da fita, que é lá na locadora, de sexta-feira era dia, né, ia lá na locadora, alugava 3, 4 filmes para assistir no final de semana, etc. Então, a gente segue alugando fitas, né, velha, né, a gente segue alugando fitas, mas essas fitas agora são alugadas digitalmente, no conforto de casa, né? Ou não são alugadas, tem lá uma mensalidade XYZ que é utilizada via Netflix, etc. Então, essa inovação na forma do serviço, no modelo do negócio, ou mesmo na própria forma de operação que é realizada em relação ao serviço, ela também é uma forma de inovação e, por vezes, ela é a grande sacada, né, do modelo de negócio que faz com que se tenha uma transformação desse formato. Tá bem? Inspiramos e vamos adiante. O segundo tipo, a segunda classificação que nós vamos ter em relação ao, aos tipos de inovação é justamente em relação ao grau de impacto provocado. E aí, gente, é quase um termômetro, como eu digo, né? Se a gente for olhar a ideia de inovação, né? Existem duas grandes extremidades para a gente pensar. Uma, que ela é uma inovação mais incremental, ou seja, ela vai aumentar algo que já existe, ou ainda ela é uma transformação numa outra extremidade, né? Por isso um termômetro para um lado ou para o outro, mas uma inovação mais radical, ou seja, uma transformação efetiva, onde há um rompimento efetivamente. E vocês vão lembrar pela aula passada que nós dissemos isso, que a inovação ela pode, inclusive, representar um rompimento efetivo com aquilo que já existia, né? Tanto do ponto de vista do produto, quanto do ponto de vista do processo ou do modelo de negócio, ou da operação, etc. Tá? Essa inovação incremental, então, tem uma ideia de acrescer, como eu disse, né, de aumentar, no sentido de melhorar a linha de serviços, melhorar a linha de produtos, tá? Elas vão normalmente ter pequenos avanços, né, pequenos benefícios ou pequenos avanços, e não costumam ter uma modificação expressiva na forma como é consumido o produto. Tá? Então, é o exemplo que nós temos do pendrive, né, que teve um acréscimo aí de gigabytes, ou seja, mudou o tamanho, você consegue aproveitar mais, etc. A própria pasta, né, o tubo, a pasta de dente, né, no sentido do tubo, do frasco, ou seja, nas mudanças que a gente vou usar fazer propaganda aqui, né, mas já foi, né, acho que nem existe mais, né, a antiga Colinos, né, e era um tubo era uma bisnaga de alumínio, né? Era isso, né? Que era difícil de conseguir ter acesso a ela toda, enfim, era toda uma função, e aí se transforma, né, para um outro formato, um outro tipo de produto, etc. A própria evolução e as melhorias, até mesmo dos telefones, né? Então, um iPhone 1, 2, 3, etc., enfim, e os similares da mesma forma. Então, nesse mesmo sentido. Então, tá aí, ó. Por exemplo, eu tive um Blu-ray, acho que pouquíssimos de nós tivemos. Deixa eu só colocar aqui no Teams, que daí eu enxergo o chat por aqui, fica mais fácil de ver vocês, tá? Me dei só um minuto, que daí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Daí eu consigo acompanhar por aqui o chat e não preciso atrapalhar. Tô. Tá. Então, o próprio Blu-ray, né? Eu tive o Blu-ray, não sei se alguns tiveram, mas eu tive.
E o Blu-ray, na verdade, foi uma evolução, né? Não sei se vocês lembram, do que a gente chamava de era DVD que se chamava, né, efetivamente, o aparelho, né? Por quê? Porque ele tinha maior qualidade, né? Você conseguia, tinha alguns benefícios ali no desse, ele era menorzinho, me corrija se eu estou errada, assim, mas eu me lembro disso, dele ter esse outro incremento. Ou ainda tá aí, ó, a nossa fita, né, que eu dizia para vocês que é a ideia da mudança drástica do consumo do produto. Então, e alguns, tá, vão lembrar, por exemplo, de quando nós saímos do videocassete, que nós tínhamos a fita estragava, não podia pegar umidade, enfim, tinha todo um paranauê ali para isso, e a gente sai para um equipamento menor, né, que é o CD, para poder gravar, enfim, ou seja, tem um novo padrão, um novo formato, e aí, consequentemente, teve toda uma alteração, inclusive, nos aparelhos que iriam reproduzir aquilo ali. Então, não mais videocassete, tu passa a ter que ter um DVD player, e aí, consequentemente, tu passa a ter que ter um outro formato. Normalmente, e essa é uma escala proposta, né, pela doutrina, para a gente pensar um pouquinho a questão da inovação, que a gente vai levar em conta, né? A gente vai levar em conta a ideia do conhecimento da tecnologia, e aí é para o existente para a inovação efetivamente, que ela pode ser semi-radical ou incremental, ou ainda radical ou semi-radical, e o modelo de negócios, né, no sentido de ser incremental ou ainda semi-radical. Né? Então, mais para a gente visualizar assim, essa ideia de estruturação. E aí, gente, tem dois videozinhos que eu queria que a gente assistisse juntos. Opa, cadê meus videozinhos? Que eu vou me permitir colocar aqui para a gente assistir juntos e para a gente dar uma pensada e até para ilustrar um pouquinho a aula. Eu só vou ajustar, que daí eu vou colocar o vídeo aqui no chat e vou compartilhar com vocês no vídeo aula. A única coisa que eu tenho que parar a gravação, senão depois eu tenho que cortar por causa dos direitos autorais, ainda mais nessa aula. Deixa eu só parar aqui e aí eu vou tirar o meu fone para a gente assistir juntos, tá bom?